Nós vamos, com este vídeo, dar início ao nosso estudo mais específico de literatura. E o que é literatura? É difícil definir com exatidão o que seja literatura, porque está dentro do campo filosófico, do campo subjetivo, então fica muito difícil, no campo artístico, fica muito difícil trazer uma definição concreta, totalmente objetiva do que seja literatura. E essa palavra, às vezes, pode ser usada, e é usada de uma forma mais ampla, né, como se referindo aos escritos específicos de uma determinada área de estudo. Então a gente pode ouvir assim, eu tenho uma prima, ela diz, olha, literatura médica diz, quando ela diz literatura médica, ela está falando dos textos científicos da medicina, que envolvem a medicina. Então ela não está se referindo à literatura nesse campo que nós vamos estudar aqui, de fato, né, o campo artístico da utilização da palavra. Porque essa literatura que nós vamos estudar, que vai ser dividida em escolas, em períodos, e essas escolas, elas seguem uma tendência, elas seguem um pensamento filosófico, elas seguem a própria percepção do que cada escritor que nós vamos estudar percebe a arte, a literatura, a filosofia, influenciados por filósofos, inseridos dentro de um tempo que vai influenciar na obra deles. Então, essa literatura que nós vamos estudar, ela não é a literatura voltada para o campo artístico, da construção daqueles textos carregados de subjetividade, de palavras, de conteúdo dentro do sentido conotativo da linguagem. Eu remeto vocês a ver, né, o texto literário e texto não literário, que eu já publiquei para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando agora. Então vamos ver aqui. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letras. Então é algo voltado para a escrita, para a linguagem verbal, a utilização do texto verbal. Embora a literatura, né, depois a literatura pós-moderna, ela se utiliza muito também da própria construção do texto, que foge, às vezes, àquela estrutura linear de escrever em linhas, transformando o texto, colocando o texto em posições diferentes, que a gente podia remeter isso à questão da linguagem não verbal, dentro da poesia concreta, por exemplo. Mas, quando fala letras, está se remetendo à palavra, à escrita. Então, aquilo que é o produto do pensamento colocado em palavras. E possivelmente uma tradução do grego grammatique. A literatura é uma das mais belas manifestações artísticas. Então a literatura, ela se enquadra dentro do campo da arte e não do campo da ciência. E isso já dá uma liberdade muito grande no campo artístico de criação. Então, o que nós podemos ler, o que nós podemos ver que está dentro do campo artístico, foge muito às vezes do que a gente percebe na própria realidade. O artista, de modo geral, ele usa a realidade como um ponto de partida para a sua criação, mas ele pode transformar. Então, uma escultura, ela pode ser o reflexo da realidade, mas o produto final pode ser algo totalmente que vá de encontro ao que nós percebemos na realidade. Na literatura, o texto, a criação artística, não vai obedecer, muitas vezes, essas regras gramaticais da língua padrão, por exemplo. Então, o artista, ele tem a liberdade de criação. Ela é, a literatura, uma dessas manifestações. Quando a gente fala em arte, nós podemos falar da música, da pintura, da arquitetura, nós podemos falar da fotografia, enfim, das várias manifestações artísticas, e a literatura se enquadra em uma delas. A literatura tem como matéria-prima a palavra, então é a palavra que é a matéria-prima. Então pensa no texto, na construção desse texto, que é trabalhado às vezes de uma forma árdua para que se criem determinados efeitos de sentido. A literatura tem essa capacidade de multiplicidade de sentidos que a palavra pode nos remeter nessa sua forma de construção. Eu falei que a música é uma das manifestações da arte, mas a literatura, ela também se utiliza muito da questão musical, na música, do ritmo, das rimas que nós podemos perceber nos poemas.
é a partir dela, né, da palavra, ou seja, dessa matéria-prima, que o artista transforma a linguagem, deixando-a mais expressiva e poética, porque a literatura, existem muitos textos dentro da nossa realidade social, daquilo que nós vivemos, mas a literatura trabalha essa palavra de uma forma bem especial, que se difere muito do científico. O científico quer uma descrição, quer entender de fato como essa realidade que se apresenta, ela se estabelece, e o texto então científico ele é um texto objetivo, o texto jornalístico é um texto também que se utiliza, ou tenta pelo menos se utilizar dessa objetividade, quando, por exemplo, um jornalista vai transmitir uma notícia, tenta entender os fatos, para a transmissão desses fatos. Claro que os fatos, às vezes, dependendo do veículo de comunicação e de quem dá notícia, ele pode ser deturpado, ele pode ser tendencioso, mas o que eu quero dizer é que a linguagem que um jornalista vai utilizar, ele tem que ser uma linguagem bem mais objetiva. Já a literatura, não. Quando diz assim, mais expressiva, essa expressividade pode nos remeter aos sentimentos daquele que lê, aos sentimentos daquele que produz. Lembrem ali das funções da linguagem. O emissor e o receptor, a mensagem. E aí há uma liberdade muito grande na utilização dessa linguagem. E ela se torna, então, poética. Lembrem das funções poéticas, ou lembrem das funções da linguagem, uma delas é a função poética, que é a função predominante aqui no texto literário. Inclusive a gente vai agora comentar um pouquinho sobre ela. A função poética. O que transforma um texto literário é a função da linguagem escolhida. No caso da literatura, encontramos a função poética da linguagem, que acontece quando o emissor, ou seja, quem escreve, tem suas intenções voltadas para a elaboração da mensagem. Então, vai se trabalhar a palavra como um objeto artístico. Vamos pensar lá no escultor, que ele pega o barro, ele pega o material que ele vai esculpir e ele vai trabalhando com as mãos a forma daquele barro para transformar em algo diferente. Ele pode, dependendo de onde esse artista, esse escultor, ele está situado, ele pode fazer ali a representação de uma pessoa perfeita naquela escultura, mas ele pode trazer um movimento de mão, ele pode mexer na matéria-prima dele, que é, digamos, aquela argila naquele momento, e transformar um desenho totalmente diferente, que às vezes a gente pode até não encontrar na natureza, embora ele tenha partido muitas vezes da própria natureza para fazer essa transformação. Então, uma escultura, se nós formos perceber uma escultura grega, ela pode ser a representação perfeita de um ser humano, até as veias, os detalhes anatômicos do ser humano, ou uma outra escultura de um outro tempo, em que o artista tem uma outra percepção, vai dar àquela escultura uma forma totalmente diferente, que nós vamos, às vezes, poder perceber que se trata de uma figura humana, mas os detalhes, mas a forma, às vezes, não é igual à exatidão do que é realmente a forma humana. Então, isso depende muito de como o artista se coloca diante das suas próprias concepção de arte. E na literatura, trazendo agora para a palavra, o objeto e a matéria-prima é a palavra. Então, o escritor ele vai trabalhar a organização dessas palavras para que ela ganhe um contorno artístico. Então, ele vai se utilizar de figuras de linguagem, de estrutura sintática, a organização das palavras vai ser muitas vezes uma organização bem diferente da que a gente tem que usar, por exemplo, na redação do Enem. Na redação do Enem, nós não podemos usar aqui essas características do texto literário. Ali o texto ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto. A literatura não tem essa obrigação de ser direta. Ao contrário, os artistas, muitas vezes, os escritores, eles se utilizam de uma forma de trazer uma mensagem de uma forma bastante subjetiva, de uma forma bastante indireta, que nos vai remeter a vários sentidos. Nós falamos já sobre isso, repito para vocês, ali do texto literário e do texto não literário. Então, continuando a leitura aqui, no caso da literatura,
encontramos a função poética da linguagem, que acontece quando o emissor, ou seja, quem escreve, no caso aqui é quem escreve, porque nós estamos tratando da literatura, né, e ela se realiza mais na palavra escrita, né? Tem suas intenções voltadas para a elaboração da mensagem, para transformar esse texto em algo artístico. Existe um cuidado com a construção de sentidos das palavras, expressões e conteúdos. As palavras não são escolhidas aleatoriamente. Cada elemento é minuciosamente escolhido para que o resultado seja considerado arte. Então, e aí o texto ele ganha às vezes essa multiplicidade de sentidos às vezes. O sentido de uma palavra ela se amplia bastante quando nós lemos então os textos literários. Aí a gente vai ver isso aqui como um exemplo, até para lembrar o que é texto literário e texto não literário. Quando a gente fala de conotação, nós falamos de sentido conotativo, sentido denotativo. Vocês devem ficar bem atentos para essa nomenclatura, porque nós falamos em linguagem verbal, linguagem não verbal. Nós falamos de sentido conotativo, sentido denotativo ou linguagem denotativa, linguagem conotativa. Funções da linguagem, vocês precisam organizar o estudo de vocês, vocês precisam estar atentos ao que a essa nomenclatura e as sutilezas da diferença do conteúdo que nós estamos estudando. Então, conotação, a dimensão subjetiva da palavra. Uma das magias da literatura é a multiplicidade de sentido que as palavras ou os textos como um todo podem adquirir, saindo de seu estado de dicionário. Por que estado de dicionário? Porque o dicionário ele traz os sentidos das palavras, mas na utilização tanto da linguagem mesmo coloquial feita pelos falantes e também na linguagem utilizada pelos escritores, essas palavras podem ganhar novos sentidos. Então, o sentido só colocado no dicionário, dentro da interpretação, às vezes, de um texto, ele nem é válido, porque o sentido que é atribuído àquela palavra é outro. E a gente vai ver isso nesse exemplo aqui. Compare o emprego do termo ferro nos textos seguintes. Aqui, para a gente fazer novamente reforçar aqui a questão do sentido conotativo e do sentido denotativo. Então, aqui, o ferro é o elemento de número 26 da tabela periódica. Isso aqui a gente pode ler onde? Lá num texto, num livro de química, falando sobre a tabela periódica. O ferro é um elemento da natureza. Então, o que eu posso dizer sobre essa frase? Essa frase aqui ela utiliza a palavra ferro, e ferro aqui tem o sentido deste elemento natural que nós encontramos na natureza, que desse material se produz inúmeras coisas. Ele é matéria-prima para a produção de várias coisas. O ferro está também na natureza de diversas maneiras. Então, o ferro é o elemento de número 26 da tabela periódica. Essa frase, ela não se enquadra dentro da literatura, pelo menos não nesse contexto, só se um artista fosse usar isso. E ela é a representação do que o ferro é, cientificamente falando. Então, o sentido aqui é o sentido denotativo. Vamos aqui à letra B. Aí já se trata de um poema. Nós observamos aqui que cada linha, primeiro verso, alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. Então, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura organizada em versos, é uma estrofe, um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Cada linha aqui é um verso, e aqui nós encontramos a palavra ferro também. Então, tem ferro neste texto aqui da letra B e no texto aqui da letra A. Porém, nessa segunda aparição de ferro,
não tem o mesmo significado que da primeira. O ferro ali é o elemento químico, ele é o elemento encontrado na natureza. Ferro aqui ganhou um outro sentido, então por isso sou triste e orgulhoso de ferro. Então o sentido de ferro no poema, ele é um sentido conotativo. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. O texto literário, ele nos deixa assim, diversas lacunas para que nós possamos preencher com a nossa própria percepção do significado do texto. Então é alguém que nasceu aí, que viveu nessa cidade, por algum motivo é triste. Aí a gente pode imaginar, será que nessa vivência, nessa cidade aconteceram fatos com o eu lírico, né? Quem se expressa no poema, não esqueçam, nós costumamos dizer que é o eu lírico, que transformou essa pessoa em alguém triste, orgulhoso. O que levou essa pessoa? Alguma coisa aconteceu aí nesse percurso de ter vivido e nascido nessa cidade. E de ferro, o que nós podemos dizer sobre uma pessoa de ferro? Quando alguém diz, olha, você tem um coração de ferro, você é de ferro, não significa que a pessoa tenha a estrutura do ferro na sua composição corporal, mas que ela é dura. Talvez ela não se sensibilize pela própria história dela, como ela foi criada, pelos acontecimentos da vida. Então, aqui na letra B, aqui do nosso exemplo, esse poema ele se enquadra dentro da literatura. E a palavra ferro ganha esse sentido. Olha, a literatura é a multiplicidade de sentido. É uma das magias da literatura, pelo que diz aqui o texto. Vamos ler aqui. Em A, o vocábulo ferro refere-se a um metal branco acinzentado, duro, tenaz. Né? O caso dele ser rígido, dele ficar ali nessa forma constante dele. Essa palavra foi utilizada em seu sentido original. Ferro é isso mesmo. E nesse contexto não permite mais de uma interpretação. Então, nós não vamos entender ferro aqui na letra A como ficar assim, esse texto não vai nos remeter a ficar pensando o que pode ser o ferro, mas o ferro é isso, o ferro é isso, o que cientificamente se percebeu sobre ele. Essa palavra foi empregada em sentido denotativo. Em B, o vocábulo ferro aparece com o significado alterado em relação ao original. Adquire outra acepção. A resistência do metal... Lembrem-se que essa voz que a gente ouve no poema falando de si, dos seus sentimentos, nós chamamos de eu lírico. Nós não vamos dizer Carlos Drummond de Andrade. Pode até ser. Só que quando o texto está construído, ele ganha uma independência do seu próprio autor. Claro que para interpretar o texto, às vezes, a obra de um artista, nós vamos ver a vida dele, ver um pouco a biografia, o que ele passou, qual era o tempo, em que tempo ele escreveu, as influências que ele sofreu. Muitas vezes ele escreve sobre si mesmo, sobre seus sentimentos, outras vezes ele cria totalmente algo, né? Mas nós vamos nos remeter, apesar de tudo isso, a essa expressão aqui, eu lírico. Designa a capacidade de conter as emoções e de aparentar indiferença. Então, quando ele diz eu sou orgulhoso de ferro, isso aqui é uma interpretação possível, né? Capacidade de conter as emoções e de aparentar indiferença. Não chora, não parece não se sensibilizar. Trata-se de uma resistência moral. Assim, nesse contexto, a palavra ferro pode apresentar mais de uma interpretação, porque foi empregada em sentido conotativo. Então, é necessário que vocês tenham bem claro essa diferença aqui. Denotativo, Denotação, para se tornar mais claro, consiste em utilizar a palavra no seu sentido original, em estado primeiro de dicionário. A denotação aproxima a palavra da essência do objeto que ela buscou primordialmente expressar. Então, quando diz que aproxima a palavra da essência, é aquilo que a palavra tenta representar. Quando a gente falou de linguagem verbal, quando a gente falou de linguagem de um modo geral e nós falamos sobre signo,
Então a palavra ferro, ela faz parte do código verbal, a palavra ferro. E ela traz aí dois aspectos, que é a palavra em si, que representa o elemento químico, que em português nós chamamos de ferro. Então, essa palavra ferro, ela se remete a esse elemento da natureza. Mas os falantes, eles trazem e dão a essa palavra outros significados. Se a palavra ferro estivesse referindo de fato ao metal, aí é denotação. Conotação consiste em atribuir novos significados ao valor denotativo. A conotação aproxima a palavra à percepção do sujeito que observa, dando-lhe um valor subjetivo. Então, quando nós falamos que ser de ferro, ser uma pessoa dura, uma pessoa sem muitas emoções, ou pelo menos que consegue conter as suas emoções, nós já estamos atribuindo a essa palavra um outro sentido, aí já é conotação. Agora, é preciso estar atento, isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa capacidade de interpretar, principalmente textos literários, que a conotação, ela parte daquela palavra e parte desse sentido original dessa palavra. Porque como o ferro, ele é um material frio, ele é um material duro, se associou a uma pessoa fria, uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, a característica do metal. Então é necessário estar bem atento a essa particularidade também da conotação. Não é qualquer sentido que vai ser dado, é preciso perceber a natureza da palavra, até mesmo do que ela significa lá no seu estado de dicionário, no seu sentido denotativo, para que a gente possa perceber, então, essa nova dimensão que a palavra vai adquirir dentro do texto. Na linguagem literária, as palavras são empregadas de modo especial, com maior significação e expressividade. O escritor recria não só a realidade, mas também atribui novos valores às palavras. Nesse sentido, podemos dizer que a linguagem literária é fortemente conotativa. Então, por isso que prevalece, olha as funções da linguagem, pessoal, vamos manter os nossos estudos em dia, vamos aprender de fato. Aqui vai prevalecer a função poética da linguagem. Mas existem 6 funções da linguagem. O que é o oposto da literatura? Eu posso até dizer para vocês que um texto que se opõe bastante à literatura é o texto científico. Lá, o que vai predominar é a função referencial, que vai prevalecer o sentido denotativo da linguagem. Na literatura prevalece o sentido conotativo. As formas literárias, prosa e verso. Quando diz forma, é como esse texto ele é produzido, gente, como ele é escrito. A forma, quando eu olho para o texto, quando eu peço para vocês escreverem a redação, essa redação ela tem uma forma. Eu sempre falo, olha os parágrafos, não vamos escrever num parágrafo único, vamos dividir isso em parágrafos, vamos apresentar aquele espaço inicial do parágrafo, vamos colocar a pontuação, vamos dividir isso em períodos. Então, quando diz forma do texto, é como ele vai se apresentar para nós. Então, as formas literárias, prosa e verso, a diferença é muito simples da prosa e do verso. A prosa ela é escrita justamente em parágrafos, mas é também forma da literatura, porque nem todo o texto escrito em prosa, ele é um texto que não é literário. Então, quando nós lemos um romance, nós vamos estudar alguns, né? Os romances, os contos são escritos em prosa, são escritos naquela estrutura de parágrafos. E os versos que nós vimos agora como exemplo no texto que falava ali do ferro, do Carlos Drummond de Andrade. São aquelas linhas que formam estrofe. Então, estrofe não é a mesma coisa que parágrafo. As características mais evidentes de um texto em prosa são a organização linear. É aquela linha que se inicia no início da linha e vai até o final, dando aquele espaço inicial. Depois que termina a linha, nós passamos para a segunda linha e vamos até o fim, e aí vai. Aí muda de parágrafo se tiver que mudar de parágrafo.
e a sua organização em parágrafos, enunciados de sentido completo, compostos de frases, orações e períodos. E aqui eu trago como exemplo um trecho aqui do livro do Carlos Drummond de Andrade. Então, como vocês podem observar aqui, essas reticências indicam que o texto ele foi omitido aqui uma parte dele, que na verdade é um livro. Aqui tem um trecho bem pequeno. Aqui, ó, esse espaço inicial, ele inicia com letra maiúscula, aí vai até o final da linha. Tem uma frase aqui, né? Na verdade, três, exclamação, exclamação, ponto. Aí vai para o início da outra, aí vai até o final e sucessivamente. Aí continua aqui, ó. Aí o primeiro parágrafo continuou, terminou aqui. Mas olha, observe como existem várias frases aqui, uso de vírgulas também, mas as vírgulas não marcam frase. Aí veio o segundo parágrafo, que está na mesma direção do primeiro, esse espaço aqui inicial, e mais um parágrafo. Então, isso aqui, estruturalmente falando, a estrutura, a forma, quando nós olhamos, nós já observamos essa forma, é prosa. A poesia é a forma da linguagem organizada em versos, cada uma das linhas do poema e estrofes, um conjunto de versos. Um texto escrito em versos apresenta sonoridade, ritmo, recursos obtidos por meio da repetição de vogais com sons semelhantes, da alternância entre sílabas átonas e sílabas tônicas de rimas, os sons coincidentes entre palavras no final de cada verso, no interior do verso. Ele está falando do poema, que a gente não percebe isso na prosa, geralmente. Aquelas rimas, uma palavra combinando com a outra. Quando fala do ritmo e da questão da tônica de cada palavra, é que todas as palavras, elas apresentam sílabas tônicas, aquelas sílabas pronunciadas com maior força. Então, quando elas estão organizadas dentro de um verso, essa leitura, ela proporciona essa combinação de sons que dão aquela sensação de rima, de música, que se percebe bastante dentro dos versos. Então, fala aqui de estrofes, olha. Aqui já é um exemplo de uma estrofe. Não posso dizer que eu tenho um parágrafo aqui. Os versos, cada linha representa um verso, e tudo colocado na mesma direção. Os versos podem ser mais longos, eles podem ter todos o mesmo número de sílabas. Quando eu falo de número de sílabas, estão aqui na estrutura do verso, quando nós vamos pronunciando as palavras. O final do verso pode ser exatamente a mesma quantidade de sílabas do verso seguinte, ou não, depende de onde está inserido o escritor, depende se ele gosta mais de uma rigidez formal, que ele vai estabelecer o número de estrofes, de versos, ou se ele é mais livre para escrever, depende de onde ele está inserido. Na poesia moderna, que é o caso inclusive da poesia moderna, a rima deixou de ter tanta importância na construção dos versos. É empregada de acordo com as necessidades de expressão do poeta, e não mais como um recurso essencial. Em séculos anteriores ao nosso, os poemas seguiam um padrão rígido de composição. Os versos tinham de ter uma determinada medida, ritmo, rima, como veremos ao longo desta obra aqui. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, mais e mais. E a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Então aqui é um verso, uma estrofe, né, de um poema de Edgar Allan Poe, tá? Então, para mostrar aqui nem tanto o conteúdo, né, o significado, o que representa esse corvo, né? O que é esse corvo? Lembrem-se que a linguagem literária, ela está cheia de metáforas, de figuras
figuras de linguagem, metáforas de sentido conotativo, mas o que eu quero demonstrar aqui nesse momento é mais a estrutura mesmo. Aqui é verso, diferente do exemplo que eu dei anteriormente. Cada linha dessa representa uma estrofe. Desculpa, vou refazer. Aqui nós temos uma estrofe, cada linha representa versos. E aqui já é falando um pouquinho daquilo que nós vamos estudar mais especificamente. O estudo que nós vamos fazer da literatura, ele vai estar dividido em era colonial. Então, na era colonial é o período da literatura que nós vamos estudar em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Então, nós vamos falar aqui nesse período de quinhentismo, tá? Quinhentismo, por causa dos anos de 1500, por isso o quinhentismo, que é quando a literatura no Brasil se inicia. Depois nós vamos falar sobre seiscentismo ou barroco, seiscentismo, porque aqui já estamos nos 600, ó. Setecentismo ou arcadismo, porque nós já estaremos aqui nos 700, tá? Aqui são obras que marcam essas representativas desse período. Então, cada período desse tem uma característica que se difere do outro período. Então, na era colonial, o Brasil ainda era colônia. Nós vamos falar de quinhentismo, seiscentismo, setecentismo. Depois nós vamos falar sobre a era nacional, em que o Brasil já tinha sido proclamada a independência do Brasil. Aí nesse período nós vamos falar de romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Depois simbolismo, modernismo e pós-modernismo, tá? Aqui na era nacional. Nós vamos fazer uma revisão dessas escolas literárias. E por que fazer essa diferença? Por que não colocar tudo junto? Porque, como eu falei, aqui o romantismo, marco inicial, 1836. Essas escolas estão inseridas dentro de um período histórico e o momento histórico influencia bastante na literatura, com as ideias filosóficas também que acabam abarcando toda essa literatura aí que nós vamos estudar. Aqui a bibliografia, um livro que eu utilizei, para me guiar aqui para isso que nós falamos agora nesse vídeo.